Olá, estamos de volta com o CalCast. Eu sou o Renato Auriemo, sócio do Cal, fundador, e vou conversar toda semana com um convidado especial aqui da nossa comunidade, um cliente, um parceiro, que estão atuando nos mais diversos mercados, trazendo um pouquinho da sua história empreendedora, falando do seu mercado específico, mas principalmente trazendo um pouco do ser humano por trás de todos os negócios. Hoje, um prazer enorme, uma alegria pessoal minha aqui, estar com essa fera do empreendedorismo de impacto, sócio da Futurum Capital, Eduardo Zaidan, criador de um verdadeiro, falar de verdadeiro mesmo, né? Porque tem muito ecossistema que fala que é ecossistema, né? Mas é tudo meia boca. Ele é realmente criador de um verdadeiro ecossistema de startup e empreendedorismo. Bem-vindo, Eduardo, e muito obrigado por ter aceitado o convite e esse desafio de ser o primeiro convidado do novo CalCast. Muito obrigado, Renato. Antes de mais nada, é um prazer. Você sabe o quanto eu gosto de você, tá certo? É um prazer enorme ter a Cal como nossa parceira aqui na Futurum. Isso já, em pouco tempo, já se mostrou uma decisão mais do que acertada. E estar hoje aqui com você na volta do CalCast é um prazer enorme poder bater esse papo, a gente contar um pouquinho da história e do que está por vir. Eu acho que tem muita coisa boa por vir aí, então muito obrigado pelo convite. Eu estou lisonjeado de verdade de estar aqui com você hoje e é um prazer enorme fazer parte dessa comunidade da Cal. Começar eu fazendo uma brincadeirinha, já falei que eu sou o Renato Auriemo, sócio do Cal, mas o lado humano aqui, eu sou pai de três jovens, sou apaixonado por tênis e viagens e graças a Deus nasci corintiano. Então eu queria que você falasse um pouquinho das suas paixões e depois já pode ficar à vontade de emendar aí, começar a contar um pouco da sua história aí. Maravilhosa. Bom, eu sou um apaixonado, sou pai da Bianca de 10 anos e do Léo de 6 anos, um apaixonado pelos meus filhos, vejo eles menos do que eu gostaria, para ser bem sincero, mas quando eu estou com eles de verdade. Sou um apaixonado por viagens, como você, por motociclismo, né? Não torço para nenhum time, então a gente não vai ter nenhum tipo de rixa. Ainda dá tempo. Entendeu? Eu falo para todo mundo que eu torço pro time futuro. Essa é a minha grande paixão, né? Eu sou um empreendedor desde adolescente, começo da adolescência, foi meu primeiro negócio. Foi ótimo eu começar muito cedo, porque essa empresa, eu aprendi tudo que você não pode fazer sendo um empresário, tá certo? Então, obviamente que ela não deu certo, porque eu não tinha nenhuma experiência. Eu só via como era a vida do empreendedor. Eu venho, né, de uma família de empreendedores dos dois lados, tanto a família da minha mãe quanto a família do meu pai. A minha mãe e meu pai também são empreendedores, então, nesse sentido, eu sempre tive essa questão do empreendedorismo dentro de casa e vi o que o empreendedorismo é capaz de criar, né? Então, eu sabia que esse era o meu caminho. Então, eu comecei muito cedo. Foi bom que comecei errando muito cedo, né? A minha segunda empresa eu já errei um pouquinho menos. Consegui super bem, vendi essa empresa quando eu entrei na faculdade, com 18 para 19 anos. Era uma confecção de camisetas, então foi um negócio super legal, que me deu já o gosto, falou assim, peraí, isso aqui dá certo, né? Naquela época, para mim, não é que a gente fez um grande exit, mas ganhamos um dinheirinho, quando você tem 19 anos, né? Maravilhoso ter o teu dinheiro, fazer tuas coisas. Depois eu fui trabalhar um pouco na empresa da família da minha mãe, que é uma grande construtora. Aprender, já tinha tido a experiência de uma empresa que não deu certo, uma empresa que deu um pouquinho certo, queria entender como era trabalhar numa grande empresa. Fui lá, trabalhei, fiquei 2 anos lá, fazendo estágio, passando por todas as áreas. Depois voltei a empreender, montei uma empresa de internet, que também eu vendi essa para os meus sócios, e depois eu fiz parte de uma empresa que não fui eu fundador, mas era um laboratório que meu padrasto era sócio, e eu entrei lá para fazer uma grande
revolução na empresa. Ela tinha um problema que você conhece bem o mercado de saúde, né? O mercado de saúde naquela época, isso era 2002 para 2003, o mercado de saúde vinha crescendo absurdamente e o laboratório, que era um laboratório de referência, ele não crescia nada. Então meu padrasto me chamou e falou, olha, preciso da tua ajuda lá, você é um cara que entende de negócio, preciso que você me ajude a fazer uma modernização do laboratório. E a gente conseguiu fazer isso com bastante sucesso. Nós transformamos o laboratório no maior laboratório de ginecologia e obstetrícia da América Latina, e com um crescimento absurdo, exponencial de receita e lucratividade em 3 anos, e eu vendi para o Fleury. Até onde eu sei, até hoje, o maior múltiplo de EBITDA pago no setor da saúde. Que época mais ou menos isso? Foi em dezembro de 2007. Na guerra entre o DASA e o Fleury, eu me beneficiei muito desse momento. Estava em lados opostos. Exato. Naquela época, agora estamos do mesmo lado, hein? Exato, a gente estava em lados opostos, eu me beneficiei muito, né, do que vocês estavam fazendo no DASA. Nessa guerra com o Fleury, a gente conseguiu um exit maravilhoso lá, justamente por causa disso. A gente brinca muito dessa guerra, desses lados opostos, mas posso falar com muita propriedade que essa guerra, vamos chamar de DASA e Fleury na época, era uma guerra muito bem batalhada, uma guerra justa. Justa, honesta. Eram ótimos concorrentes, aquela concorrência boa, né? Saudável. Que um puxa o outro a ser melhor. Foi muito... Não certeza. Sabia que estava do outro lado lá, então por isso que eles estavam indo tão bem. Agora eu entendi. Estava lá, né? O nosso laboratório foi o que acabou virando o A+. Depois eles mudaram a marca e transformou no A+. Então foi uma experiência maravilhosa. Depois disso voltei para a construtora da família, fiquei mais 7 anos lá. Eu era um dos responsáveis da área de óleo e gás, a gente construiu a refinaria de petróleo, mas fiz muita obra complexa. As maiores obras do Brasil, fizemos o Templo do Rei Salomão, fizemos a fábrica da Fiat, um monte de coisa muito interessante, obras muito complexas. Depois fiquei lá até 2013, resolvi voltar a empreender. E aí montei uma série de empresas, montei um grupo de restaurantes grande, que é muito famoso, né? A gente tem uma sócia maravilhosa que é a Renata Vanzetto, que hoje é uma das referências, tá num programa da Globo agora, com a Ana Maria, com alguns grandes expoentes da cozinha. Um grupo vai super bem, graças a Deus. Temos uma empresa de tecnologia nos Estados Unidos, EdTech nos Estados Unidos. Tem outro laboratório hoje com os meus irmãos, que a gente fundou depois de longos 10 anos de não compete. Montamos um laboratório chamado ISA, que foi o primeiro laboratório digital do mundo. E tive empresa de locação de equipamento pesado, tenho uma empresa de recrutamento e seleção de executivos. Em 2017 eu estava fazendo tudo isso, quando os meus sócios, o Giancarlo, o Guga e o Fábio, que são meus amigos de longa data, me chamaram como oportunidade e falaram o seguinte, olha, investe com a gente numa empresa nos Estados Unidos. Eu falei, achei a ideia fantástica, só que eu falei, cara, eu sou um cara que gosto da operação, eu gosto de botar a mão nas coisas e tem um jeito meio particular de fazer as coisas. Então não dá, eu estou fazendo muita coisa já, não consigo fazer isso. Daí a gente teve a ideia juntos de falar assim, tá bom, então os 4, né, no caso, estavam com o mesmo problema, os 4 são empreendedores de longa data, e falaram assim, então eu peguei a ideia e falei assim, vamos montar uma estrutura onde a gente monta uma holding, coloca um time de operação e canaliza essas oportunidades que aparecem para a gente, e esse time analisa junto com a gente e vai tocar essas oportunidades, a gente capitaliza a empresa, põe dinheiro e vai desenvolver. E assim que nasceu a Futura em 2017. Hoje a gente tem 3 fundos aqui no Brasil, temos um fundo em Portugal e 2 fundos single asset nos Estados Unidos. Porque a gente vai comentar um pouquinho isso mais para frente, mas a gente tem hoje um canal com o Vale do Silício, onde a gente consegue entrar em oportunidades que pouquíssimos VCs de fora do Vale do Silício conseguem. Então proporciona para a gente alguns investimentos super interessantes também, que estão aí no mainstream das empresas que estão sendo bem faladas, né? Eu falei que ele tinha história aqui para contar. A gente vai falar ainda bastante da Futuro Capital e dos negócios todos que giram em volta, vai desse ecossistema. Mas eu queria voltar um pouquinho aí para o seu passado aqui. Eu vi que foram negócios diferentes, né? Montou seu negócio
não deu certo. Primeiro que é o normal, né? A vida do empreendedor, a gente pensa que é uma linha reta, não tem nada de linha reta, é uma montanha-russa. É uma montanha-russa, né? Tem que estar bem preparado. O que te motivou primeiro para começar a empreender? Eu sei que você tem uma família empreendedora, mas às vezes você tem uma família empreendedora e você fala, ai caramba, não quero isso aqui para mim. O que você olhava lá, que brilhava os seus olhos, né? Falava assim, dava aquela vontade de acordar e falou, fazer o quê? Eu acho que um pouquinho do que você falou no começo, assim, tem uma coisa importante, assim, eu gosto muito de conhecer gente, interessante, mais inteligente que eu, tá certo? Eu gosto muito de fazer negócio, que esse é um ambiente que eu vivi a vida inteira, vendo os meus pais, meus avós fazendo negócios no dia a dia, isso foi uma coisa que sempre me inspirou muito. E para ser muito sincero, eu já contei isso uma vez, muita gente não acredita, assim, meus pais nunca me deram muito dinheiro. Então, eu ali com 14, 15 anos, meus amigos, os pais ganhavam uma mesada, eles ganhavam uma mesada gorda e eu não. E eu tinha um dinheirinho, meu avô sempre me dava um dinheiro todos os anos no Natal e eu fui guardando esse dinheiro e foi o que proporcionou eu conseguir montar o meu primeiro negócio, que a vontade era, pô, eles estão aqui, ganham dinheiro com esse negócio, deve ser fácil ser empreendedor, deve ser fácil ser empresário. Então eu tenho um dinheirinho no banco aqui, vamos fazer, né? A minha primeira empresa foi uma fazenda de avestruzes, né? Nem a pau. Foi, com um amigo que era fazendeiro, filho de fazendeiros, e a gente montou uma fazenda de avestruz num sítio que ele ganhou do pai dele, em Itupeva, aqui pertinho de São Paulo, né? E o negócio estava indo até muito bem. Como é que fala? Quem se mete a avestruz sabe o tamanho do ovo que vai botar? Isso aí, exatamente. E posso falar, o negócio estava indo, apesar da gente ser muito pouco experiente, o negócio durante um período foi super bem. É que o mercado virou completamente e a gente não estava preparado para a virada que o mercado deu. E aí o negócio, obviamente, não funcionou. Mas isso que me motiva, a gente fazer negócio, conhecer gente. Eu acordo... Eu falo que eu brinco, né? Minha mulher fica brava que eu falo isso. Eu falo, sexta-feira à noite eu fico triste, domingo à noite eu fico feliz. Que é diferente da maior parte das pessoas. Né? Mas é isso que eu tenho um prazer de trabalhar, eu tenho prazer de fazer as coisas que a gente faz. E graças a Deus eu consegui achar um negócio que me motiva ainda mais, que é ajudar as pessoas a concretizar o sonho delas, de virar empreendedor e de poder ter sucesso no que elas fazem. Muito legal mesmo. E... agora vamos dar um pouquinho de salto no tempo. Eu queria que você falasse um pouco mais primeiro dessa estrutura da Futurum Capital, quais são os braços de negócios que vocês têm aqui e por que você fala que é um hub verdadeiro, não é esses... Porque assim, a empresa vem aqui, aí é um espaço, o cara chega aqui e já começa a inovar. Pá, inova aqui, sai do nada a inovação, sai do nada a criação. Os negócios surgem assim, sem mais nem menos. Brincadeira à parte, me fala um pouquinho desses braços da Futurum Capital e o que é um hub de verdade. Legal. A primeira empresa que nasceu da Futurum Capital é o que a gente chama de developer, é a Futurum Developer, né? Porque a maior parte dos empreendedores, e eu sofri isso muito sendo empreendedor, você primeiro tem muita dificuldade, você normalmente ou é sozinho, é um empreendedor sozinho, ou são dois empreendedores na média, e são caras que normalmente têm pouca experiência administrativa, né? E o Brasil, por ser um país muito complexo de operar, a hora que você vê o empreendedor, ele está gastando 80%, 90% do tempo com a parte administrativa e não com a inovação, e não com o produto, ou com o serviço, ou com o cliente dele. Então, na Futurum Developer, a gente criou um centro de serviços compartilhados para ajudar o empreendedor. Não é obrigado, o empreendedor que vem para cá, que a gente investe, ele não é obrigado a utilizar. Vários utilizam coisas diferentes. E a gente tem modelos diferentes para isso, mas aqui a gente tem toda uma parte de BPO financeira completa, então faz contas a pagar, contas a receber, CFO as a service, fiscal, contábil, a gente faz tudo aqui dentro com uma equipe nota 10 mil. Fala um pouquinho mais, o que é um fundo de Venture Capital, o que é um FDIC, só bem breve aí para todo mundo estar na mesma parte. Então, um fundo de Venture Capital é um fundo que capta dinheiro no mercado ou de family offices, de investidores, e investe em startups. No caso dos nossos fundos, eles são fundos que investem, que a gente chama de early stage, ou empresas em estágio inicial, que é um pré-seed até série A aqui no Brasil. E na Europa a gente investe de seed até série B, né? E aí esse fundo vai fazer alocação em diversas startups. No nosso caso,
A nossa tese é uma tese que a gente chama de novas tecnologias, ou Future Technologies e Life Science, ciências da vida, que são... a gente é bem agnóstico em relação a mercados, em relação a como é que essa empresa vai operar. Ela tem que ser uma empresa de tecnologia. A tecnologia não necessariamente precisa ser o fim, mas obrigatoriamente ela tem que ser o meio, né? Então, ela pode entregar um serviço, entregar alguma coisa através de uma plataforma, através de uma tecnologia que está sendo disruptiva. Então, a gente investe bastante nessas coisas, com muito foco em inteligência artificial, cibersegurança, plataformas, temos fintechs, mas o foco principal hoje é AI. E a parte de life science, que a gente investe em empresas de saúde, né? Então, engenharia biológica, engenharia de alimentos, health techs, empresas nesse sentido, né? Hoje esse mercado está em grande ascensão, tem muita coisa nova vindo, e como eu também tenho uma boa experiência nesse mercado de saúde, é alguma coisa que a gente gosta muito. O nosso fundo de Portugal está basicamente focado na parte de life science, né? Aqui no Brasil a gente já tem um mix das coisas, mas lá a gente está muito focado nisso, tem bastante oportunidade interessante. Um fundo de FDIC, ele vou dar um exemplo para vocês, né? A gente tem uma empresa aqui que a gente investiu pré-operacional, que é a Stream. Essa empresa, ela é uma empresa de inteligência artificial e ela para o setor da música, né? Então a gente faz várias coisas, dentre elas a gente empresta dinheiro para os artistas, e isso é feito através de um veículo chamado FDIC. Então a gente capta dinheiro, né, dentro desse fundo, e esse fundo vai emprestar dinheiro para esses artistas em troca dos recebíveis digitais desses artistas. Então os fonogramas digitais, a gente captura isso, eles vão gerar receita ao longo do tempo e a gente remunera esse investimento, né, através dos juros, através desse desconto. A gente empresta um dinheiro, vamos supor, a gente empresta 10 e vai cobrar dele 15, 20. Você que tem aqueles famosos filtros, né? Começam com 5 mil empresas e no final investe em 1, 2 empresas, passando por várias etapas. Mas se você pudesse falar de forma geral, na tese de vocês, quais são os principais filtros? O que vocês olham, até para as pessoas que estão aqui, que têm interesse em trazer um negócio para vocês, tem que se preocupar? A gente, primeira coisa que a gente olha, obviamente, tem que ser uma empresa de tecnologia, tá certo? Tem que ser uma empresa escalável e ela tem que ser uma empresa que a gente chama de internacionalizável, né? Ou seja, ela tem que funcionar em qualquer lugar do mundo. Obviamente que você tem que fazer ajustes, mas você tem que poder escalar ela para outros lugares do mundo, né? A gente não investe em empresas que são muito nichadas para uma coisinha que tem aqui no Brasil, que é característica do Brasil, que só vai ter no Brasil. A gente não faz isso. Então a empresa tem que ser uma empresa já com pensamento global no dia zero. Ela vai ser global no dia zero? Claro que não, mas ela tem que ter este pensamento. Então isso é uma coisa muito importante. Segunda coisa, tamanho do mercado que ela está operando. Tem que ser um mercado relevante. A gente recebeu uma empresa outro dia aqui que o cara falou assim, o mercado inteiro, o potencial são 50 milhões de dólares. Eu falei, amigão, desculpa, mas eu não vou participar disso daí. Se o mercado inteiro é isso, quanto que você vai capturar desse mercado? É minúsculo, não tem como. Então, o tamanho do mercado é outra coisa muito importante que a gente olha, né? E a terceira coisa, obviamente, os empreendedores, né? E para nós, como a gente tem uma relação muito próxima dos empreendedores, é muito importante saber que o empreendedor pensa como a gente, né? E o que isso quer dizer? Basicamente é uma pessoa que está disposta a escutar a opinião dos outros, admitir seus erros e consertar os seus erros de forma rápida, né? Então eu acho que isso é muito importante. Tem muito empreendedor que acha que sabe tudo, que não quer escutar. E eu falo para todo mundo assim, o meu trabalho aqui é não deixar os empreendedores cometer os erros que eu já cometi. E eu já cometi muito erro. Então, assim, se você tem um parceiro que já cometeu muito erro, por que você não vai escutar ele, né, para não cometer os mesmos erros? Eu falo para todo mundo assim, cometer erro novo é super válido. Cometer erro antigo que não dá. E Eduardo, falando agora do lado do investidor, né, de quem vai... Não sei se tem algum fundo aberto ainda para alguém investir? Temos. Me fala um pouquinho, eu sei que vocês têm um acesso muito bom lá no Vale do Silício. Parece que tem umas empresas... Estão indo mais ou menos bem aí, que vocês conseguiram entrar nas rodadas delas. Quero que você conte um pouquinho. E me fale um pouquinho também lá do fundo de Portugal. Legal. Quais são as vantagens, está lá, bacana, etc. Como que está indo? A gente
tem aqui no Brasil, a gente está abrindo o nosso terceiro fundo no Brasil, o fundo está aberto já, está em captação. É um fundo que a gente fez lá no BTG Pactual e é um fundo meio inovador para o mercado de venture capital tradicional, porque ele é um fundo para investidores qualificados, né? Você tem basicamente 3 tipos de investidor no Brasil: um investidor normal, um investidor qualificado, que é um investidor que tem pelo menos que tem um conhecimento do mercado e ele tem que ter pelo menos R$1 milhão como patrimônio, e você tem um investidor profissional, né? O investidor profissional são mais de 10 milhões de patrimônio líquido, que são poucas pessoas que têm, principalmente no Brasil, né? Então, todos os fundos de venture capital, a sua imensa maioria do fundo puro de venture capital, ele é para investidores profissionais, né? O nosso fundo 2 aqui era para investidores profissionais com ticket mínimo, primeiro de R$500 mil, depois de R$250 mil. Esse nosso fundo, que é o nosso 4º fundo, mas o terceiro fundo aqui do Brasil, que a gente montou com o BTG, ele é um fundo diferenciado, porque ele é um fundo para investidor qualificado, com ticket de R$25 mil, que você consegue comprar dentro da plataforma do BTG. Então, pelo aplicativo do BTG, você tem acesso a investir nesse fundo com ticket de R$25 mil, que é uma coisa, num fundo puro de venture capital, isso é sem precedentes no Brasil, né? Então, é uma oportunidade, porque a nossa grande briga foi, o cara que tem 10 milhões de investimento líquido, tá certo? Que não conta a casa, não conta o carro, não conta nada, é dinheiro na conta, 10 milhões, esse cara tem acesso a todos os produtos. E esse é o cara que tem acesso aos fundos de venture capital tradicionais. O cara que tem um pouco menos de dinheiro, mas que está a fim de diversificar os investimentos dele, ele não tinha acesso. Ele tinha, através de, às vezes, fund of funds, né, que são fundos que investem em outros fundos, ele tinha essa capacidade, mas ele pagava uma taxa maior, ele não estava direto no ativo, tem os custos, né? O famoso... a última linha, né, que importa, né? Porque mostra aqui a remuneração, mas vem taxa. Então, com vocês aí... Exatamente, o cara entra bastante direto, dessas taxas. E esse nosso fundo, ele investe no nosso fundo 2. Nosso fundo 2, hoje, ele tem 6 ativos, são 4 ativos brasileiros e 2 ativos internacionais. Os 4 ativos brasileiros, eu já comentei, um que é Stream, outro é Agroforte, uma empresa de antecipação, financiamento de pequenos e médios produtores rurais, com uma metodologia completamente diferente do que existe de fintechs no Brasil para agronegócio. O negócio está indo super bem, muito legal, assim, empresa que a gente adora. Tem a Típica, que eu comentei agora, de engenharia de alimentos, e tem a 4ª empresa, que é uma que está nascendo agora, que é a Core 360, que é uma empresa para profissionais autônomos, é um aplicativo principalmente para personal trainers, mas para todo tipo de personal autônomo, montado de um jeito que vai cuidar de toda a carreira desse cara, e ele vai poder dar aula online, vai poder dar aula ao vivo, vai cuidar da carreira, vai cuidar da... Ligado à saúde sempre. Saúde, essa é totalmente ligada à saúde. E depois nós temos 2 investimentos que a gente fez lá fora, em rodadas fantásticas que a gente conseguiu com aquele canal do Vale do Silício que você comentou, né? Eu já vou contar um pouquinho, porque isso faz parte de outra empresa, na verdade, esse canal. Mas a gente aqui aproveita tudo. A gente investiu na OpenAI, é o ecossistema. A gente investiu na OpenAI, num valuation de 150 bilhões, quando a gente fez isso. Fala, o OpenAI é uma empresa de inteligência artificial. Inteligência artificial, dona do chat. Já ouviu falar do ChatGPT já ou não? Exatamente, então é a empresa dona do ChatGPT. E a gente investiu neles num valuation de 150 bilhões de reais. Aí os caras falaram, você é louco, você vai investir numa empresa num valuation de 150 bi? Tá, isso faz menos de um ano, a empresa hoje é avaliada em 500 bilhões de reais, tá? Então, menos de um ano, a gente já fez aí 4 vezes o investimento que a gente colocou de dinheiro lá. E outra empresa que a gente conseguiu também, que a gente é apaixonado, é a SpaceX, né? Não tanto pelos foguetes, que eu acho maravilhoso. Você tem permuta? Você vai lá para o espaço ou não? Não? Quem sabe um dia, eu adoro, entendeu? Eu leio muita coisa de espaço. Eu tenho claustrofobia, eu vou com o maior prazer. Minha mulher fica louca, ela fala, você não vai? Eu falo, vou, se eu tiver a chance, vou com certeza. E ela... A SpaceX é uma empresa fantástica, muita gente só vê a parte do foguete, né? O que realmente para nós aqui fez o diferencial é a Starlink, né? Que é uma empresa da SpaceX, que é a empresa de satélites e que vai ser, a gente acredita que é a grande empresa de internet do mundo e de dados do mundo nos próximos anos, né? Hoje você consegue ter internet em lugares que era completamente remoto, ela leva sinal de internet para qualquer lugar do planeta hoje, então você está no meio do mar hoje, teu celular pega perfeitamente,
né? Obviamente que no lugar hoje ainda que tem cobertura, mas em pouco tempo, pela velocidade de lançamentos de satélites, vai ser o globo todo, né? E elas acabaram de fechar, por exemplo, um projeto com a Apple. Então, todos os Apple nos Estados Unidos, a partir eu não sei se desse ano ou do ano que vem, eu acho que já desse ano, do segundo semestre agora, eles vêm com o Starlink embutido. Então o seu celular vai pegar em qualquer lugar do planeta, sem você ter que pagar roaming, sem você ter que pagar absolutamente nada mais por isso. Então, minha viagem que eu fui pro Everest lá, escalar o Everest lá, o base, eu fui com o meu iPhone e eu fiquei sem internet. Então agora eu vou ter internet lá. É isso? Internet, exatamente. Então, até o Everest teremos internet. Eduardo, Portugal lá, eu queria pegar o ganchozinho do Golden Visa. Golden Visa é o nosso fundo de Portugal, que foi o nosso terceiro fundo, né? A gente ganhou uma concorrência do Banco de Fomento Português, que é o BNDES deles, onde eles botaram 2/3 do capital e a gente botou 1/3 do capital. É um fundo de 33 milhões de euros hoje. Esse fundo ainda tem possibilidade de captação. Então, esse fundo hoje, ele é um dos únicos fundos em Portugal habilitados para Golden Visa, né? Então, o Golden Visa, você ganha você aplica um investimento de 500 mil euros e você ganha você pode vir não é bem um cidadão português, é um pouco diferente disso, mas você não tem, ou seja, você não tem nacionalidade portuguesa, mas você vira um cidadão português. Você tem uma série de isenções tributárias, tem uma série de questões lá que você consegue fazer isso. Portugal cresceu muito trazendo Golden Visa para o setor imobiliário. Isso acabou e hoje só os fundos de Venture Capital têm acesso ao Golden Visa. Então o nosso fundo lá, se você investir 500 mil euros no nosso fundo, você tem todo o processo do Golden Visa. A nossa equipe em Portugal te ajuda a tirar o Golden Visa e faz tudo isso para você, né? Então é um processo muito legal para quem quer uma dupla cidadania sem ter que ser filho, neto e passar por toda a burocracia, porque hoje está muito difícil de você conseguir uma cidadania, principalmente europeia. Eles restringiram muito essa parte da cidadania, porque durante uma parte ficou um pouco de bagunça essa história. Então hoje é muito difícil você fazer. Se você quiser um segundo passaporte, você consegue através do nosso fundo lá em Portugal. Uau! Então o ecossistema, vamos ver se eu preste atenção aqui um pouco na aula que eu estou tomando aqui de ecossistema de inovação para startup e empreendedorismo. Tem o braço de back-office, de serviços não core da empresa, todo o suporte para que a empresa possa focar nas atividades dela. Tem a parte de investimento, fomento, né, de investimento, suporte financeiro, private equity, etc. Tem a educação, então você prepara as pessoas para o ecossistema, e tem o espaço aqui, o futuro mais cal, aqui o espaço para que as empresas possam se conectar e se trocar aqui conhecimento e informação. É mais ou menos isso? Estou esquecendo alguma coisa? Está esquecendo 2 empresas do grupo. 2? Aí, né? Meu Deus. Vai lá, tem mais coisa no ramo. Uma delas é a Futurum Tech. Então, a Futurum Tech hoje a gente desenvolve tecnologia para dentro de casa. Então, a gente tem uma série estou muito focado em produtos para atendimento com inteligência artificial. Então, a gente tem uma plataforma incrível para atendimento o que a gente chama de super chatbots, né? de atendimento super inteligente. Não é aquele chatbot bobinho que você fala com ele só tem uma coisa limitada. Eles são chatbots hiper inteligentes que você consegue adaptar para qualquer tipo de situação e negócio, e eles vão aprendendo e melhorando os atendimentos ao longo do tempo. A gente está desenvolvendo um sistema para análise de empresas. A gente faz tecnologia para as startups, então a startup contrata a gente para desenvolver a tecnologia delas. O caso, a Core 360, por exemplo, hoje é uma empresa que foi 100% desenvolvida pela Futurum Tech, aqui dentro de casa. A gente faz hoje tecnologia para fora. Então a gente faz consultoria de tecnologia para grandes grupos hoje, principalmente médio e grandes grupos, mas muito grandes grupos, onde a gente faz desde discovery de tecnologia até montar equipe, montar processo, montar procedimento e tocar a área inteira de TI e inovação de grandes grupos. Se eu quiser, tem a ver com transformar uma empresa analógica numa empresa digital? É isso aí? Totalmente. Então a gente traz a indústria, o cara quero levar a minha indústria para a indústria 4.0, quero botar IoT, quero fazer controle, quero fazer automação, quero fazer, por exemplo, a parte de controles todas, a gente faz tudo isso, né? Minha empresa precisa ir para a Web 3.0, a gente faz isso também. A gente teve um grande cliente que era a maior cadeia de hotéis do Brasil. O cara tinha um problema de Wi-Fi nos hotéis.
Fomos lá, resolvemos um problema de Wi-Fi pro cara. Ah, tem um problema de servidores. Vamos lá, a gente resolve o problema de servidores. Ah, meus servidores são locais, eu não tenho nuvem. A gente cria toda a estrutura, cria toda a segurança. Ah, segurança cibernética, não tenho. A gente traz segurança cibernética. Ou seja, a gente atua em qualquer frente ligada à tecnologia dentro da Futurum Tech, né? E aí tem uma outra empresa do grupo, que é a Futurum Corp, onde a gente é muito focado em fundos de Corporate Venture Capital e Corporate Venture Builder, né? Explicando um pouquinho, né? O Corporate Venture Builder, a gente monta dentro da empresa uma área de inovação e monta um fundinho da empresa, não precisa ser um fundo muito grande, né? Fundos a partir de 5 milhões de reais já funcionam, e essa empresa ela vai criar negócios, startups dentro da estrutura dela, para desenvolver negócios que beneficiam ela. Quando você fala criar, ela vai trazer de fora empreendedores ou desenvolver também interno aquela cultura de... O Corporate Venture Builder, a essência dele é criar dentro de casa. Tá bom. Perdão. Mas você pode também trazer gente de fora, sem bom. problema nenhum. O mercado brasileiro ele é um mercado complexo como um todo, né? Principalmente pelaquela questão dos juros altos, que a gente comentou no começo. O financiamento de empresas no Brasil é algo muito complicado, porque para que você vai correr risco se você consegue uma renda fixa que te paga aí 13%, 14% ao ano? Tá certo? Tem que estar com muita vontade. Tem que ter muita vontade. Tem que gostar de sofrer. Exatamente, tem que gostar de sofrer, tem que ser o que a gente chama no mercado de risk lover, né? O amante do risco. É isso aí. Então, nesse sentido, eu acho que é difícil. O mercado brasileiro, ele é um mercado altamente regulado, ele é um mercado onde a gente tem um sócio gigantesco que não te ajuda em nada, que é o governo federal, tá certo? Ele só te atrapalha. Então, quanto mais trabalho ele puder te dar, mais ele te dá. Quanto mais ele puder te cobrar, mais ele pode te cobrar. Então, ele basicamente tem... a gente fala, todo mundo, você trabalha aí 5, 6 meses do ano para pagar imposto. Tem um negócio que tem um que eu vi, falou assim, sei lá, se era junho, não sei o quê. Hoje você começa a ganhar dinheiro de verdade, né? Porque até agora você foi para pagar imposto. Estava bancando as mordomias, né? do nosso sócio. Sócio. Né? Então, nesse sentido, é muito difícil você operar. Então, o mercado brasileiro de Venture Capital ele é um mercado ainda muito incipiente. Está nascendo ainda. É um mercado muito jovem. Você tem que imaginar o seguinte, o mercado americano, a primeira startup tida no modelo moderno, porque assim, a primeira startup do planeta foi a Companhia das Índias, e os produtos dele eram as grandes navegações. Mas no sentido de startup, do jeito que a gente conhece hoje, a primeira startup foi a General Electric, Thomas Edison, em 1886, se não me falha a memória, quando o JP Morgan tinha um problema dentro do banco dele, que ele precisava de ativos de longo prazo para balancear a carteira de seguros dele, e ele foi lá e inventou o Venture Capital moderno, investindo no Thomas Edison para criar a General Electric. Então essa é a primeira startup. Então, os Estados Unidos está nesse negócio desde antes de 1900, tá certo? O modelo de Venture Capital do Brasil existe há 10 anos. 100 e poucos anos, 120 anos aí depois. De experiência. Então, é um mercado maduro. O mercado brasileiro, e até por essas características que eu comentei, das dificuldades do governo e por ser um país historicamente com altas taxas de juros, né, basicamente por causa do governo, tá certo? Que gasta mal, a gente tem um mercado muito difícil de Venture Capital. Para você levantar dinheiro para Venture Capital no Brasil é muito difícil. Você teve uma bonança que foi quando a gente bateu a taxa de juros lá embaixo, que aí você tinha ali uma renda fixa que te pagava 2%, 3%, ou você podia ganhar 20%, 30% no Venture Capital. Para onde você ia? Então, o pessoal teve que começar a aceitar um pouco de risco e ir para o lado de Venture Capital. Mas quando a taxa de juros começou a subir, isso é difícil. Agora, o mercado de Venture Capital é um mercado fantástico, porque você consegue fazer múltiplos que você não consegue fazer em nenhum outro lugar. O mercado imobiliário, você tem algumas coisas, você consegue também fazer múltiplos muito interessantes, mas o Venture Capital é uma porrada
absurda, né? Você consegue fazer 10, 8, 10 vezes o que você botou de dinheiro num período de 5 a 10 anos. É uma valorização muito grande. Quais são as minhas dicas? Estude bem o mercado que você quer entrar. Tenha certeza que existe uma dor que você vai sanar, quer seja ela uma dor ou já é um mercado, por exemplo, né? Um mercado que tem muita gente que fala, pô, mas eu tenho que ter uma ideia totalmente inovadora. Não. Olha 99 táxi. Táxi já existia há 100 anos. O cara pegou um serviço que era ruim e transformou num serviço bom. A Uber é a mesma coisa. Então, assim, eu acho que assim, você tem que olhar as oportunidades. Agora, vai estudar. Eu falo para todo mundo, né? Eu fiz uma palestra na faculdade do Einstein, uns 15 dias atrás, para um grupo de penúltimo semestre de engenharia e de administração. E eu falei para eles o seguinte, falei, cara, estudem todo dia. Porque às vezes é uma coisa que você lê num lugar, que você vê, que vai abrir tua cabeça para você enxergar uma oportunidade que ninguém mais está enxergando. E aí quando você enxergar essa oportunidade, analisa bem ela e monta um plano que é um plano que você tenha consciência que você vai conseguir tirar do papel. Porque a maior parte das pessoas, e aí gera uma frustração muito grande, é aquilo que a gente falou, o cara acha que vai ganhar dinheiro muito rápido, acha que a despesa dele não vai. E eu vou te falar o seguinte, eu já montei mais de 40 negócios na vida. O resultado foi melhor que o business plan. 1 de 40. Então assim, é muito raro o plano dar certo. O plano, a chance dele dar errado é infinitamente maior do que dar certo. Então, e você sabe disso, você é um empreendedor, você sabe? Então assim, às vezes você acha que era uma coisa, você subestimou um custo, você não sabia que você ia ter um problema, você não sabia que tinha uma legislação que te implicava determinado custo a mais ou uma coisa que você tem que fazer, né? A tua receita, a tua concorrência no marketing é muito maior do que você tinha estimado, o teu CAC vai ser muito maior do que você tinha estimado, você tem uma dificuldade hoje de contratação gigante, você tem uma dificuldade de treinamento gigante. Então, gente, empreender é muito complexo. Então, assim, tenha certeza que é isso que você quer fazer, porque vai ser doído pra caramba. Agora, é muito recompensador. Eu incentivo as pessoas, porque isso foi a grande realização da minha vida até hoje. Além dos meus filhos, claro, da minha família. Ser empreendedor e ter construído coisas e as pessoas darem valor, usar o teu produto, usar o teu serviço e vir para você e falar, cara, que legal, que bacana que você está fazendo isso, eu adoro o teu produto. Isso para mim não tem preço. É uma coisa que eu amo, me motiva muito, né? Aí você vê que no final a gente volta, vai e volta para a educação, busca de conhecimento, a se preparar, né? Quanto mais você se prepara, mais sorte você tem, né? Mais chance de sucesso você tem. Exatamente. Nós estamos no final aqui. Eu tô triste, eu tô me cutucando aqui, passando o tempo passando aqui, eu tô fingindo que eu não tô ouvindo aqui, mas a gente tá concluindo. Tá na cara que a gente vai precisar fazer outras conversas, Eduardo. Eu já tinha uma admiração enorme, só aumentou. Fico feliz, né, de ter sido você o primeiro aí convidado da volta do Calcast. E é legal para as pessoas perceberem que assim, a importância de você participar do ecossistema. Sai de casa, gente. Fica em casa. Agora saiam de casa, encontrem pessoas, circulem, troquem informações, façam networking, façam troca de conhecimento, deem conhecimento, porque vocês vão acabar recebendo de volta esse conhecimento que vocês estão dando conhecimento. E é um pouco disso que foi criado aqui no Futuro Mais Cal, um lugar para conhecer pessoas incríveis como o Eduardo aqui e se inspirar e para sermos pessoas melhores e profissionais melhores. Obrigado, Eduardo. Se quiser dar uma mensagem final, eu agradeço obrigado. De coração. Foi muito obrigado. Foi um prazer enorme. Você sabe o quanto eu gosto de você, tá certo? E quanto me inspiro em você e na sua história e na história da sua família. Eu acho que, graças a Deus, nós temos empreendedores
como nós e como as nossas famílias que conseguiram trazer o Brasil até aqui. Agora está na nossa mão levar adiante, tá certo? Então, eu agradeço a oportunidade de falar. Eu estou absurdamente contente com a nossa parceria, né? Eu acho que ela está começando e vai gerar muitos e muitos frutos, e se Deus quiser vai desenvolver demais, ainda mais esse ecossistema do empreendedorismo, esse negócio que vai fazer o Brasil ser um país de ponta em tecnologia e ser um país de ponta na questão de empreendedorismo tecnológico. Bom, finalizamos aqui.